E aí, pessoal? Então, bora agora para a nossa última aula, provavelmente, que é a de fazer a parte do dashboard. Então, a gente já passou pela parte de usuários, então já criamos a tabelinha de usuários, edita, cria um novo, apaga, tem a paginação e tudo. Já fizemos a de tasks, que tem as tasks individuais. Como eu já mostrei para vocês, ela utiliza a query que a gente está passando aqui na URL para pegar os itens específicos. Então agora a gente vai para a parte do dashboard. Vai ser a parte vai mostrar os gráficos. Se vocês repararem, vai ser exatamente igual ao dashboard que o Karen criou. Eu tentei criar 100% igual que ele fez lá, para manter o padrão, beleza? Então vai ser com a mesma biblioteca que ele utilizou, que é a do eCharts. Então, bora lá. Então, abrindo aqui o código, a gente vai ter aqui, ó, já vou fechar essas. Lembrando que na última aula eu esqueci de fazer o commit de novo. Então aqui vamos comentar eles. Então, fit, create, tasks, page, task page. Então a gente criou a página de tasks, né? Vou botar no plural aqui, tasks page. E é isso. Para o nosso dashboard, a gente vai precisar de uma view, que é a view do dashboard view. Então, dashboard view.view, né? E vamos também precisar dos componentes. Então, como a gente já criou o arquivo do dashboard view, eu vou estar primeiramente liberando aqui na nossa rota ele. Então, vou descomentar e vou descomentar o import aqui. Então, ele já está importando. Eu posso trocar esses dois pontos aqui pelo alias, que é basicamente, ele vai pegar o arroba, ele vai se relacionar como se fosse o source, o src. Então, é como se a gente estivesse no src/views/taskview. Então, beleza. Dashboard, vai pegar o nosso dashboard view, que vai ser no nosso bar. E é isso. Então, salvar aqui. Nosso dashboard, ele também vai usar, deixa eu trazer logo o código, para vocês visualizarem. Ele vai usar um componente a mais que eu criei. Começando aqui, nessa página aqui a gente vai ter o style, é basicamente para a gente estilizar as nossas linhas e nossos gráficos, né? Então, nosso gráfico vai ter 400 de altura, e é isso. E aqui a gente vai ter o que de diferente? Quase tudo. Começando pelas importações, então a gente vai ter a importação de diversos componentes externos do eCharts. Então, o core, o renders, eCharts, as tabelas do eCharts, a gente tem que estar importando, os componentes e tal. E também a gente tem a importação desse componente que eu vou criar, que é o componente card. Então, vamos lá criar ele. Então, aqui dentro dos nossos components, vou criar um novo arquivo. Vou botar o card dash, que é o nome da pasta, e o card, aqui dentro, card.view. Criei ele, deixa eu copiar ele aqui, para vocês visualizarem. Ele é relativamente simples, então basicamente ele é um cardzinho, que ele vai ter uma ação, um clique, então quando a gente clicar, ele vai emitir uma action, que a gente vai estar passando justamente aqui para eles, ó. Deixa eu passar aqui. Então aqui, ó, o card, ele vai passar algumas props, então vai ter o título dele, o valor, o ícone, a class, que é para a gente poder colocar uma cor específica nele, e uma action. Então, por exemplo, ó, nesse card aqui, quando a gente clicar, ele vai emitir, justamente, vai fazer uma migração para essa rota, para task filter igual a 0. Então, quando a gente clicar, ele vai chamar aquela action, que vai justamente para aquela rota. E aqui ele tem só a construção do item. Então, a gente tem a div aqui dentro, que vai botar uma classe para poder selecionar a cor. Aqui a gente passa o nosso icon. No Vue.js, eu esqueci de comentar isso, quando a gente utiliza dois pontos antes do nome do nosso prop, é que ela vai ser uma prop lógica. Então, vai ser uma variável ou alguma lógica envolvida nele. Beleza? O arroba é para algumas ações. Então, clique, press, alguma coisa, um key up, key down. E é isso. Então, aqui a gente vai ter o ícone, a coloração,
E aqui nosso title e o value. Beleza? E fora isso, é basicamente isso. A gente tem nossos emits, né, que é a nossa action, que a gente vai emitir quando clicar. E como próprios tem o title, value, icon e o class name, que são tudo que vocês já viram. E por fim aqui, a gente tem os styles, que são os estilos dele, específico. Quando a gente utiliza o scope, é que é específico desse componente. Então, basicamente vai ter o tamanho dele, tudo bem organizado, as classes para definir a cor. E isso aqui é só para formatar direitinho o nosso card. Beleza? Então é isto. Nosso card aqui estão todos criados. E bora lá para nossa lógica, né? Ele já está sendo importado. Então aqui ele vai ter esse use, que é para justamente poder utilizar nossos componentes de gráficos, né? Então utilizar várias coisas relacionadas ao gráfico. O router é lá do nosso view router, para a gente poder estar modificando as rotas e tal. E aqui vamos começar. Então a gente tem ó, Option My Task, vai ser algumas opções. Basicamente esse Option My Task é uma das tabelas, então se vocês verem ele vai ter ó, o title Minhas Tarefas. Isso aqui é como se fosse a estrutura padrão para criar o gráfico. Esse aqui vai ser o gráfico do tipo de torta, então pie. E aqui são as configurações padrões dele. O que é que a gente vai estar modificando para poder estar alterando os dados? Essa parte de data. Então o data é o que a gente vai modificar. Então vocês percebem que ele começa aqui com os values em zeros, ou nome em aberto e finalizados, que são os dois tipos que a gente tem, né, de status, e a coloração. Então o que a gente tem que estar mudando é justamente esses valores para ele, beleza? Esse resto aqui de cima é tudo valores padrões, para meio que deixar a formatação da tabela bem organizada, do nosso gráfico. Aquele ali é das tasks, esse daqui é dos responsáveis. Então vai ser outro gráfico para mostrar tasks por responsáveis. Então ele aqui tem todas aquelas configurações. E aqui embaixo, esse aqui é um pouco diferente. Então o que a gente vai estar alterando é justamente esse aqui, ó, o y-axis, que a gente vai estar justamente alterando esse data. E aqui no series, vamos estar alterando os datas aqui dentro para cada um deles, beleza? Então bora lá. Primeiramente a gente tem as funções relacionadas à parte do Option My Task, né, que é das tasks do usuário. Então, ó, ele vai estar pegando, aqui são as variáveis que a gente vai estar justamente populando nossos cards, e esse aqui é com relação a justamente a nossa tabela, nosso gráfico. Então ele aqui vai fazer, ó, vai filtrar nossos gráficos, então vai fazer um filter para verificar quantos tem de opened, e no final das contas ele vai pegar o length para poder calcular. Então, ó, aqui vai ser quando a gente vai popular os nossos dados que eu mostrei ali para frente, né, para vocês. Então o value vai ser igual ao opened, que foram todos os estados abertos, referente àquele usuário, e o finished, todos os estados fechados, referentes, concluídos, né, finalizados, referente àquele usuário. Ele vai pegar o length, que é o tamanho desse, e popular. Já tem o set total dash, que é justamente para pegar os valores referentes a cada cardzinho que a gente vai mostrar. Então, basicamente, ele vai pegando ó, o task do responsável, vai pegar o length. Tasks que estão em aberto, então vai pegar o length de todas as que estiverem em aberto. Do finished, todas que estiverem em aberto vai pegar o finished. E o valor total vai ser o valor de todas as tasks. Beleza? Esse aqui das tasks dos responsáveis, ele vai pegar, vai fazer um map de cada um deles e vai retornar justamente aqui, ó, os nomes deles. Esse aqui foi dividido em dois, justamente para listar os nomes, para a gente poder separar o nome de cada responsável. E depois tem essa parte do Get Series Option, que vai ser justamente para popular o nosso data. Então, aqui dentro, aquela primeira parte é esse axis, que são os nomes. Então, ele vai popular justamente esse array. E a segunda vai ser justamente para popular esse é outro array aqui interno. Então, ó, esse aqui, ele vai estar justamente criando isso, então vai estar populando. Então, data opened, data finished, e ele vai fazendo push de cada item desse.
E no final, ele vai retornar o array, a estrutura igualzinha àquela, com os nossos datas, o opened e o finished, que vão ser arrays novas, com a quantidade de itens respectivos para cada responsável. Beleza? E por fim, a parte mais importante, que é no onMounted, ou seja, quando o nosso componente for montado, ele vai rodar isso aqui. Então ele vai pegar, vai fazer um get do dash, lá do backend que a gente criou, e ele vai pegar justamente esse body e vai estar montando tudo aquilo. Então vai estar chamando cada funçãozinha daquela para estar setando tudo certinho. Então, ó, o date do options, primeiro vai ter o set total, né? Para ele setar tudo, os valores dos cards. E depois, esse que é o da minhas tasks, o primeiro gráfico, e esse outro que é o do segundo gráfico, que é dos responsáveis. Ele vai fazer justamente essas duas chamadas e a resposta dele vai modificar naquela primeira tabela. Beleza, pessoal? E agora temos a construção. Então a gente vai ter um título, dashboard, e depois a gente vai ter, ó, primeiro um row, que vai ser uma linha com todos os cards, que eu já mostrei para vocês, né? Então a gente vai passar os títulos, os ícones, class, para colocar uma cor específica, e uma action, que vai ser a rota, que a gente vai, quando clicar nele, vai ser direcionado. E por fim aqui, bem simples, a gente vai estar utilizando o VCharts, que é justamente do eCharts, o componente dele do View. A gente colocou uma class chart para poder estilizar ele. E aqui as options. Então, temos a options my task, que é do meu primeiro gráfico, né? Que é das minhas tasks. E depois o options tasks responsible, que é dos responsáveis. Então, aqui a gente consegue ver que algo deu errado. Vamos ver se foi problema de renderização. Então, tinha sido problema de renderização. Então aqui, ó, são os cards, então tem as minhas e o valor que ele foi pegando. Então ele filtrou, né, pelo ID do responsável e pegou o length. Aqui, ó, em aberto, então pegou pelo tipo do status, finalizadas e todas. Então é a soma dessas daqui. E aqui embaixo a gente tem justamente os gráficos que foi construído com aquela lógica que eu mostrei para vocês. Então aquelas funções vão gerar os dados e a gente vai só preencher aquela estrutura que eu mostrei anteriormente, né? Essa estrutura aqui. Temos a estrutura padrão e a gente vai só substituindo esses valores aqui do data ou do y-axis ou series. A gente vai preenchendo justamente esses datas aqui e ele vai mostrar os dados perfeitamente. Então, as finalizadas, em aberto, temos em aberto para o usuário novo, 2, ele tem só uma finalizada, nenhum em aberto. O Neil tem 3 em abertos e uma finalizada. E o Clayton 26 tem 5 em abertos e uma finalizada. Então é assim. Se vocês forem ver, está bem parecido com o que foi feito em Angular, né? Bem similar mesmo. A estrutura das tabelas é exatamente igual. A única coisa que foi feita é só meio que a modificação de Angular para o Vue. Mas se vocês verem, como os dois é TypeScript, então é extremamente igual, idêntico. As funções são idênticas. A única coisa é que é tudo em um arquivo só, no Angular são em arquivos separados. E aqui eu utilizei justamente os imports relacionados ao eCharts, relacionados ao Vue eCharts, que é esse VChart aqui que a gente foi que criou aqui, que usou aqui embaixo, né? Então aqui embaixo a gente utilizou ele. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer incremento que vocês queiram ver nesse projeto, só deixar no comentário. Não se esqueçam de inscrever e de deixar o seu like. Então é isso e vejo vocês na próxima. Obrigado por assistir.